Bom dia, Igreja de Cristo. Novamente 25% está tendo bom dia, mas para você que não está tendo bom dia, Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu não vou te dar uma segunda oportunidade de dizer bom dia hoje. Uma lição para você entender que você tem uma chance hoje, mas de repente você pode não ter a segunda chance. Então não perca essa oportunidade aqui nesse lugar. Irmãos, eu consigo perceber cada vez mais, quando a gente vai lendo as Escrituras Sagradas, que uma vida com Deus, ela exige profundidade, sabe? Ela exige compromisso. Quando a gente fala assim, ela exige um relacionamento sério, sabe? Não dá para você ter uma vida com o Senhor se você só estiver pela metade. E ao longo da caminhada cristã, a gente acaba encontrando irmãos e irmãs encorajados. E eu queria ter ouvido uns 3 amém, assim, para eu falar assim, olha, esses 3 encorajados, entendeu? Eu vou fazer de novo pra gente fingir. Eu só vou fingir que você está atento, que você não entendeu, que você é encorajado hoje, amém? Então nessa vida, na caminhada cristã, a gente acaba encontrando irmãos e irmãs encorajados. Glória a Deus. Mas a gente encontra também aqueles que estão fracos. Isso é igreja. Amém? E eu quero fazer algo hoje. É algo que eu entendo que vem do Senhor. Mas eu quero que você seja bem honesto. Eu quero que aqueles que se sentem encorajados hoje fiquem de pé. Encorajados. Aquele assim, eu estou em unidade com o Senhor hoje, eu estou cheio de Deus. Fique em pé. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. E eu quero que você encorajado, que você ore por aqueles que estão mais fracos na fé. Tenha essa coragem, essa ousadia de falar com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Feche seus olhos. Deus Santo, Pai amado, nós levantamos aqui hoje, Senhor, como irmãos e irmãs encorajados como igreja. Mas nós oramos, Senhor, por aqueles que chegaram até aqui esse lugar hoje, precisando demais de Ti. Não que nós não precisamos, Senhor, mas daqueles, Senhor, que por qualquer motivo que seja, se sentiram desencorajados, Senhor. Meu Deus, que Teu Espírito Santo invada os seus corações nesse momento, Senhor. E que eles entendam que eles não estão sós. Que o Senhor jamais os abandonou, Senhor. Que o Senhor é Deus presente, é Deus de fidelidade e Deus de eternidade, Senhor. Que aqueles que chegaram até aqui esse lugar, Senhor, com dúvidas ou com questionamentos, saiam desse lugar certos. De que o Senhor é com eles, Senhor. E que o Senhor fortaleça esses que se sentem encorajados hoje aqui nesse lugar, Senhor. Para que nunca se desvie, que nunca deixe sua fé enfraquecer, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Você pode tomar o seu lugar? Essa água acho que é para mim, né? O que eu falo para você, o primeiro passo de quem quer viver algo com Deus é ser sincero, sabe? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 ou 2 Reis? Meu Deus. 2, meu Jesus. Mas como, né, o Senhor, aprove o Senhor, né, levantar como pastor esse ministério, toda vez que for um livro, é segundo, porque é um livro, então é 2 Reis, amém? Aí quando for as cartas, você vai falar segunda, porque são cartas, então você vai se repetir como segunda carta, primeira carta, amém? Amém, Senhor. Então, 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler uma história aqui, sobre uma história que é contada nas Escrituras Sagradas, onde um grande homem de Deus chamado Eliseu foi muito usado pelo Senhor. E essa história, ela é muito marcante porque ela fala de um relacionamento sincero. Ela fala sobre uma viúva, né? Nós vamos ler daqui a pouco. E essa viúva, ela não era qualquer viúva, né? Ela conhecia o profeta, porque você vai ver que o marido dessa viúva, ele morre. E quando ela vai falar com o profeta, ela fala, olha, o meu marido, o teu servo, né, a quem servia contigo, porque para você entender, existia a escola de sacerdotes na época, né? Quem estava à frente dessa escola nessa época era o profeta Eliseu, né?
Então, é de alguém que conheceu o relacionamento. É de alguém que muito perto, a exemplo do marido dela, que fazia parte dessa escola de sacerdote, há uma probabilidade enorme que ele tivesse visto muito mover de Deus por meio da vida de Eliseu. E não somente isso, Eliseu andou com Elias durante um tempo. Então, o povo sabia do quanto que Elias tinha sido usado pelo Senhor. Então, o povo sabia o quanto que Deus poderia fazer por meio da vida de Eliseu, que era o profeta atual. Porque ficou muito claro a substituição sacerdotal, né, de Elias por Eliseu. Então, essa mulher, ela tem que ser exatamente como cada um de nós. Nós temos que recorrer ao lugar correto. Nós temos que recorrer àquele que tudo pode fazer. E lá no capítulo 4, no verso 1, todos acharam? 2 Reis, capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus diz assim, ó: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva nada tem, além de um vaso, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Vamos ler até aí. Essa história é uma história, vou dizer assim, uma daquelas histórias extraordinárias, né? E a gente pode tirar inúmeros ensinos do que a Escritura diz. Ensinos do tamanho da fé da mulher, e você pode fazer alguns questionamentos, né? Quantas vasilhas você pegaria? Quantas vasilhas aquela mulher pegou? Seria a primeira pergunta, né? Quantas vasilhas será que aquela mulher pegou? Porque o profeta tinha dado para ela uma ordem muito clara. Ele falou assim, ó, vá, cheia com seus vizinhos e peça para ele vasilhas. Ele, entendendo que ela tinha em casa um jarro de azeite e que as vasilhas seriam cheias de azeite. E eu não sei se você já se questionou quando viu essa palavra, mas quantas vasilhas essa mulher pegou? 10, 12, 15? Quantos vizinhos essa mulher tinha? Quantas vasilhas seus vizinhos tinham? Ou seja, são inúmeras perguntas que você faz. Mas a grande problemática, né, uma das grandes problemáticas dessa palavra não está no fato de quantas vasilhas essa mulher pegou. Sabe onde é que está a problemática grande dessa? É quando você se coloca no lugar. Porque você lê às vezes, você está falando de uma mulher viúva, de uma mulher que teve a direção de Deus, de uma mulher onde o profeta tinha dito assim, o que é que você tem em casa? Qual foi a primeira resposta dela? Nada. Eu não tenho nada em casa. A não ser um pequeno jarro com azeite dentro. Aí quando a gente se coloca no lugar e você lê a palavra, aí tem determinado momento que ela termina de encher uma vasilha e ela fala para o filho dela, vai, pegue mais uma vasilha. O que é que o filho dela responde? Acabaram as vasilhas, não tenho mais. Eu não sei você, mas na época eu me indignei. Eu falei, mas como assim, meu irmão? Eu ia pedir vasilha, mas minha irmã ia passar uns 2 dias virando azeite nessa vasilha aí. O cara falou que nunca mais eu começo a ver que não tem. Sim ou não? Ou foi só eu que fiz essa reflexão? Não, eu teria pego mais vasilha. Sim ou não? Não, peraí. A gente acabou de fazer um ato profético, acredito aqui, de você que está forte na fé. É sinceridade. Sim ou não, meu irmão? Você acha que você pegaria mais vasilha que a viúva, sim ou não? Vamos assim. Sim, não, pegaria mais vasilha que a viúva. Mas por que você pegaria mais vasilha que a viúva? Pergunta de prova. Aquela assim, você vai passar de ano agora nesse momento. Mas por que você pegaria mais vasilha que a viúva?
Porque hoje você já sabe o que aconteceu. Entendeu? Porque se você não sabe o que aconteceu e você recebe uma direção, talvez você não pegasse nenhuma. Sabe por quê? Porque a gente continua lendo a palavra. A gente continua vendo o que Deus faz. E a gente continua muitas vezes sendo desobediente à palavra que Deus faz. Então eu vou perguntar de novo. Será que se você tivesse na época da viúva e recebesse essa palavra, você pegaria as vasilhas, pelo menos uma do seu vizinho? Ou você diria assim, não, eu tenho umas 5 em casa, vai resolver. Você entende a diferença? Aquela mulher, o que é que faz a diferença nessa mulher? O que é que faz a diferença na vida dessa mulher? Ela tinha alguém, provavelmente, que testemunhava em casa daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus podia fazer. O marido que morreu. Ela não fazia parte da escola sacerdotal, mas o marido fazia. Provavelmente um homem que instruiu a casa dele com a palavra. Então fez com que aquela mulher fosse encorajada a atender aquilo que o profeta tinha dito. Ela era uma mulher daquela que estava fortalecida pela fé hoje aqui nesse lugar. Se essa mulher entrasse nessa igreja, ela ficaria hoje de pé, com a história quente no coração das vasilhas que ela encheu de azeite e que talvez estivesse vendendo até hoje. Porque o que é incrível dessa palavra é que Deus diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, ó, que depois trouxe sustento para a casa dela. Então essa mulher encheu muita vasilha de azeite, a ponto de poder vender depois e sustentar a sua casa durante qual tempo? A Bíblia não diz, mas diz que depois ela foi sustentada por meio do azeite que ela vendeu. Você entendeu? Então que você que chegou hoje aqui com uma vasilhinha na mão, derrame seu azeite. Você que chegou hoje com a vasilhinha na mão, pegue as vasilhas e se tranque na sua casa, no quarto secreto e ore. Deus pode fazer tudo e vai fazer muito mais ainda, em nome de Jesus. Amém? Isso foi só a introdução, mas o que eu quero falar com você hoje, o tema dessa mensagem, é o milagre começa com o que você tem. Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar com você é que Deus ouve o clamor dos que confiam nele. Note que o verso 1 diz assim, ó, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu. Note que quando essa mulher vê a dificuldade, a primeira coisa que ela faz é recorrer a quem podia resolver seu problema. Você entendeu? A primeira dificuldade que ela tem, ela já tinha acabado de perder quem? O marido. E agora qual é a outra dificuldade que ela está enfrentando? Ela tem o risco de perder os filhos. Ela pode ficar só. Então o que é que ela faz? Ela pega um teçado e vai capinar o quintal do vizinho? Ah, não, ela pegou e começou a tentar costurar para fora. Não, ela foi arrumar uma cerca. Não, ela vai recorrer ao homem de Deus. Então qualquer semelhança não é mera coincidência para as atitudes que nós temos que ter de nosso primeiro recurso ser clamar e recorrer ao Senhor. Deus coloca provisão em nossas mãos. Deus nos dá saúde para fazer, mas a nossa primeira providência tem que ser o Senhor, que é Pai bondoso. Olha, hoje 6h30 ou 7 horas da manhã, não sei, nós não fomos despertados, mas nós recebemos uma mensagem, né? Olha para você ver como é que é, o que é você ter a vasilha cheia, o que é você ser grato, o que é você estar no reino. Hoje nós recebemos uma mensagem de uma senhora que é muito amada por nós, mas que está numa situação bem ruim, né, de uma enfermidade, está ruim de câncer, né? E a mensagem dizia assim, pastora, ore por mim que eu fui internado de novo, né? A gente já sabe que esse câncer está avançado, né, na nossa irmã, ela já está com aquela bolsa externa, e para ela pedir oração porque ela foi internada, porque deve ter se agravado ainda mais. E aquela mulher, mesmo sem saber na palavra que seria pregada, hoje ela manda uma notícia e diz assim, ore por mim porque eu estou internada. Ela está recorrendo a quem pode resolver. E às vezes, na vida, a gente olha para essa palavra e a gente coloca N outras situações antes de recorrer àquele que pode resolver. Entendeu? A gente recorre a pessoas, a gente recorre a dinheiro, a gente recorre à nossa força física, a gente recorre a um monte de coisa e no final a gente recorre a Deus. E a gente está fazendo o caminho exatamente errado. Entendeu? A gente se depara com a Escritura, nós temos todos aqui, amém, uma vida com Deus, mas a gente continua não entendendo o lugar que Deus ocupa no coração de cada um de nós. A gente, não o lugar que ocupa, mas a gente continua não entendendo que é necessário que Deus ocupe o lugar de prioridade no coração de cada um de nós. Essa que é a frase mais correta. Então,
que você entenda hoje que Deus ouve o clamor daqueles que confiam nele. Olha, em Jeremias capítulo 33, verso 3, a palavra diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Isso está escrito nas Escrituras Sagradas. Para nós, isso tem que ser recebido como uma verdade. Você entendeu? Não tem que ser só uma frase de para-choque de caminhão. Tem que ser para nós uma verdade incontestável. Diante de qualquer circunstância e dificuldade. Essa mulher escolheu acreditar no momento em que ela estava sem marido e ia perder os filhos. Foi esse o momento que essa mulher escolheu acreditar. E qual o momento que você está vivendo hoje? Será que esse momento se adequa ou se equipara ao que essa mulher viveu? Porque hoje a gente olha, e vou ser sincero com você, nós temos todo um mercado de trabalho aí aberto para as mulheres. E não era a realidade daquela época, era muito mais difícil, complicado. Uma sociedade estritamente patriarcal. Entendeu? Onde a provisão ela vinha ao lar por meio do marido. E é exatamente isso que essa mulher tinha perdido. Então para ela é como se ela não tivesse mais outro recurso, entendeu? É o que a gente pode olhar. Não, ela não tinha outro recurso. Não. Ela tinha perdido o marido e entendeu a necessidade de clamar a Deus que poderia resolver. E Deus resolveu. E a pergunta que eu faço para você é: qual o tamanho do teu problema? O Salmo 34, verso 17 diz assim, ó, os justos clamam e o Senhor os ouve. Você entendeu? Você não entendeu. Os justos clamam e o Senhor os ouve. E quem são os justos? Quem são os justos? Eu vou perguntar para você, vou continuar perguntando até você entender quem são os justos. Somos nós que estamos aqui hoje. Só somos justos porque alguém se fez justiça por nós. É por isso que nós somos justos. Nós fomos justificados por Cristo. Ele se fez justiça. Então, grave essa palavra, o justo clama e o Senhor os ouve. Quando você enfrenta crises familiares, crises financeiras, crises emocionais, a primeira reação deve ser buscar a Deus. Por quê? Porque a oração continua sendo o caminho para o milagre. Entenda isso. O grande caminho para o milagre na sua vida é a oração. Porque você não consegue fazer pela força dos seus braços, mas existe alguém que pode fazer por você quando você ora. Aquela mulher foi buscar o homem de Deus e Deus ouviu o clamor daquela mulher e a abençoou. Não somente ela, mas a toda a sua casa. Então está aí a necessidade de oração para o homem e para a mulher de Deus. Não há probabilidade nenhuma de você ter uma vida com Deus sem oração. Não há essa possibilidade. Então que você encontre esse lugar especial da oração, por meio de uma vida de comunhão com Deus, em nome de Jesus. O outro ponto, a circunstância não mudou o que ela acreditava. Olha o que diz, a metade, a parte final do verso 1 diz assim, ó, o teu servo, o meu marido morreu. Ela está dando está conversando com o profeta, né? O teu servo, o meu marido morreu. Agora, porém, vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Meu Deus, essa mulher tinha 2 problemões. 2 problemaços. 2 problemas enormes. Primeiro, marido morreu. Segundo, olha, meu marido morreu, agora eu vou perder meus 2 filhos para um credor. Você entendeu? O que é que isso passa para a gente de lição? As circunstâncias não mudaram o que aquela mulher acreditava. Ela não chegou cobrando o profeta e fala assim, meu irmão, resolve, olha só. O meu marido, ele era teu servo, ele te servia agora assim, agora resolve o problema lá. Não. Ela foi clamar por ajuda. Por quê? Porque ela entendeu que a circunstância não mudou aquilo que ela acreditava. E, gente, nossa, eu não sei se você tem noção da profundidade do que isso representa. Ela perdeu o marido, ela perdeu a provisão da casa dela, entre aspas. O provedor da casa, o marido tinha morrido. E o que é que o marido tinha deixado por herança, entre aspas? A família, os filhos. E o filho agora o quê? Os filhos agora vão ser levados como escravo por meio das dívidas. 2 problemões. E esses 2 problemões, eles fazem com que muitos de nós venhamos a questionar: onde está Deus? Onde está o Senhor? Por que eu estou passando por isso? Questionamos ou não questionamos? Questionamos. A gente questiona porque a circunstância nos atropela, ela nos abala.
ela fere o nosso relacionamento com o Senhor. Porque em algum momento da vida nós não conseguimos entender onde está Deus. Eu estou falando de uma mulher que mandou uma mensagem às 6h30 para 7 horas da manhã. Está com câncer em fase terminal, pedindo oração. Por quê? Porque ela acredita no milagre. Eu acredito no milagre. Em nome de Jesus, você há de acreditar no milagre, porque nós vamos orar por ela hoje aqui nesse lugar, na expectativa real de que Deus pode fazer. Ele vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que se eu clamar, Ele pode me ouvir. Essa que é a diferença. Porque nós não podemos ser abalados pelas circunstâncias. A circunstância não mudou no que aquela mulher acreditava. Porque sabe quando a circunstância não muda? Ela não muda em algumas situações. A primeira delas, quando você vê que não tem mais jeito. Você tentou fazer de tudo do que você podia. De tudo. Tudo que você podia fazer, você fez. E não deu certo. As estratégias que muitas pessoas usaram não deu certo. Aí você fala assim, não, agora que não deu mais certo, aí eu vou clamar a Deus. O caminho está totalmente errado. Quando na verdade eu estou com um problema, Senhor, o Senhor está vendo, eu clamo a Ti nesse momento porque eu tenho a certeza real de que o Senhor pode fazer. Então Ele pode mudar sim circunstâncias. Ele pode mudar sim família, Ele pode mudar sim te tirar da falência, Ele pode te tirar das dívidas, Ele pode curar de uma enfermidade que você tem, que talvez a medicina hoje seja incurável. Tudo Ele pode fazer. Quando eu saí de casa, a Carla ela foi ler um negócio do livro lá. E o livro era alguma coisa. Depois pergunta pra ela aí, como atrair um homem, alguma coisa assim, como trazer um homem pra casa. Não era negócio de macumba, não. Mas era tipo assim, as atitudes da mulher pra trazer um homem pra casa. E ela foi fazer. E fez um monte de coisa. E preparava jantarzinho, preparava não sei o que, e roupa daquilo e tal. E nada trouxe de volta. Sabe por quê? Porque era a força do que o braço podia fazer. Sabe o que adiantou? Nada. O que adiantou foi que ela, naquele momento, ela deixou de ser mulher para ser amante. Entendeu? Ou seja, a tragédia daquilo que a mão pode fazer. Mas aprova o Senhor um dia tocá-la de uma forma diferente. E assim como ela estava hoje derramada ali naquele lugar, ela dobrou os joelhos do lado de uma cama. E orou ao Senhor, e o Senhor ouviu. E a tocou para que ela fosse a uma célula. E a história você já conhece, já ouviram um bocado. E ela se converteu a Cristo. Então quando Deus entrou na situação por meio do clamor de uma mulher desesperada, Deus fez. E a tocou naquele lugar e a supriu a ponto dela deixar as dores de lado. A ponto de eu chegar em casa e perguntar se ela estava com alguém, porque ela antes me buscava demais, agora não queria mais saber de mim. Algo tinha mudado. Então é isso que Deus faz quando você clama, Ele faz um milagre. Você entende? Deus faz um milagre. E quantas histórias estão registradas nas Escrituras, e quantas histórias talvez estejam no coração e na boca de cada um dos senhores e senhoras, daquilo que Deus pode fazer. Então é por isso a necessidade de você testemunhar, para que você não guarde somente em você daquilo que Deus pode fazer, para que você abra a boca nas células, nos discipulados, nos encontros, nas comunhões. Daqui a pouco vai terminar essa nossa reunião, aí você termina, sabe o que acontece? É como se você tivesse um pavio aceso, lá no pé, na ponta do dedo. Terminou alguém acender esse pavio, você vai embora. Você não tem comunhão nenhuma com a igreja. Sabe o que você faz? Você chega de manhã aqui, bom dia, bom dia, bom dia, e vamos adorar, adora, e você chora, aí termina, depois você recebe uma palavra, aí você até acredita na palavra que você recebe, mas quando termina, foguete, você vai embora. Você não fala com ninguém, você não cria laços. Mas sabe uma coisa? Tem célula. Aí sabe o que você faz na célula? A célula começa que horas? 8. Você chega ali pelas 8h05, 8h10, está valendo, está indo. Glória a Deus por isso, amém? Você está na célula. Aí você vai na célula e o irmão fala a palavra do culto de domingo ou não, ou se eu trouxe uma palavra para ele, sabe o que você faz? Você ouve, você até anota. Você anota a palavra. Aí você anota e quando termina a célula tem um momento de comunhão da comida, não tem? Não tem. Mas hoje você tem um compromisso. Você não pode ficar. É porque na quarta-feira passada eu também tive um compromisso, eu não pude ficar. Aí quando termina a célula você turbo de novo, vai embora. Que comunhão que você está criando? Quais são os laços que você está quebrando? Quais são as barreiras que você tem superado? Você entendeu? Porque eu falo de superar barreira para que você não tenha vergonha de abrir o coração para alguém. Isso vem pelo relacionamento. Jesus, como Deus, Ele é muito sábio. Sabe? Ele instituiu a igreja para que você faça parte. Para que uma vez você faça parte, você tenha comunhão com o corpo de Cristo.
E uma vez que você tenha comunhão com o corpo de Cristo, você perca determinadas vergonhas que você teria de conversar com um estranho. A ordem natural das coisas é essa. Aí você tem unidade, lá tem um líder, e você tem um líder que você possa recorrer para conversar sobre assuntos mais escabrosos que sejam. Você entendeu? Então é para isso a necessidade da comunhão. E isso é igreja. E independente da circunstância do problema que você passe, você não pode deixar de ser igreja. Independente do problema e da circunstância que você passe, você não pode deixar com que ela mude uma realidade de que você faz parte de um corpo, de que você é membro, de que você acredita no Deus poderoso que tudo pode fazer e tudo faz, segundo a vontade dele. E é isso que faz diferença. Então, se você quiser fazer, você anotou esse passo a passo, você a partir de hoje vai tomar uma providência diferente e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Você entende isso? Mas você pode escolher não fazer, e você pode escolher, assim como a viúva, não pegar nenhuma vasilha de azeite. É isso que ela fez? Não, ela tomou a decisão correta. Mas você, quando lê a palavra, você fala que se tivesse lá, pegariam muito mais vasilha, porque você já leu o que aconteceu. Mas você tem a oportunidade hoje de ser exatamente essa mulher que está recebendo uma direção de Deus daquilo que você tem que fazer. E você pode escolher não pegar nenhuma vasilha e não vai viver o milagre. Terceiro ponto, Deus usa o que já está em nossas mãos. Olha o que ele pergunta, né? O que posso fazer por ti? Aí ele fala assim, o que é que tens em casa? Quando a gente está no meio do problema, e essa mulher estava no meio de um problemão, a gente só consegue enxergar aquilo que nos falta. A gente não enxerga aquilo que a gente tem. Você entende isso? Quando você está no problema, qual o problema? Enfermidade. O que é que você olha? Doença. O que é que você olha? Dinheiro para comprar remédio. O que é que você olha? Grana para marcar uma consulta, ou entrar numa fila, não sei o quê. O que é que você olha? O que é que se tomar muito o remédio vai fazer de mal para você? Tamo junto? Tamo junto? Amém? Aí você está no meio de uma crise financeira. O que é que você olha? Ou coisa que aparece, né? Olha, vou abrir um parênteses aqui. Parece que os boletos, parece que eles filiam, né? Não parece que eles fazem filho assim? Deixar 2 boletos juntos, quando tu vai ver tem 3. Não é assim? Quando o negócio está apertado? Quando tu vê tem código de barra, parece que ele aumenta mais 5 códigos de barra. Ou coisa horrível. Mas a pessoa só olha para o problema, só olha para a dívida, só olha para o saldo da conta que não tem. Só olha para a conta de luz, aí tu fica assim o fariseu da energia elétrica em casa, meu irmão. Tu vê a criança indo para lá, tu já tá com a vara para bater no dedo para não ligar a luz. Não, dá pra gente viver no escuro, meu irmão, bora economizar essa luz. A geladeira, tu sai, tu tipo, meia hora desperta o telefone, tu bota na tomada de novo, tu quer economizar assim. É o que você pode fazer, você só olha pro problema quando você tá no meio dele. Sim ou não? Ou você já viu assim, você olha, o negócio tá apertado, você fala, uau, égua aqui top, o ponte tá muito aperreado. Quem já fez essa oração? Senhor, muito obrigado, Senhor. Aperta mais, Senhor, porque eu tô só meio aperreado, quero ficar completo. Quem já fez essa oração? Levanta a mão aí. Olha, só um ali. Misericórdia, irmão, não faça. Ele é bebezinho, por isso que ele tá, né? Glória a Deus. Mas é porque no momento da crise a gente só enxerga o que nos falta. A gente só consegue olhar para o problema. Você entendeu? E a gente tem que tirar os olhos para a gente entender aquilo que nós temos. Porque via de regra Deus vai usar aquilo que você tem para fazer o milagre. Você entende isso? Você está respirando. Porque você consegue falar. Mas graças a Deus você consegue dobrar os joelhos. Você entendeu? Então você tem muito ainda, muito. Existe outros que não tem, estão lá no cemitério, lá enterrado. Esse não tem mais jeito. Mas você tem a oportunidade de fazer diferente hoje, agora. Você tem a oportunidade de fechar os seus olhos aí onde você está e falar assim, não me arrependo. Até aqui eu fiz pela força dos meus braços, eu me arrependo, Senhor. Faz conforme a tua vontade, eu quero viver o teu milagre. É uma decisão que só você pode tomar. Porque Deus usa o que está em nossas mãos. A resposta da mulher foi sensacional, né? Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí a gente olha para as escrituras e você fala assim, não, peraí. Você está pegando algo isolado e está fazendo disso uma teologia. Eu falei, então peraí que eu vou compartilhar umas palavras com você aqui. Êxodo capítulo 4, verso 2.
O que é que essa palavra de Deus diz? Essa palavra fala sobre a vara que estava na mão de Moisés. Você entendeu? Moisés tinha uma curiosidade enorme de saber se o povo ia acreditar naquilo que ele estava dizendo. E Deus pergunta para ele: Ei, Moisés, o que é que tu tem aí na mão? Será que Deus não sabia o que Moisés tinha na mão? Será que Deus não sabia? Ou Deus olhava e falava assim: rapaz, tu tem um negócio aí, mas eu não sei o que é uma vara. Será que Deus não sabia o que era uma vara? Ele está mostrando para Moisés: Moisés, tu tem algo que é suficiente para fazer o milagre que tu está esperando, Moisés. O que é que tu tem na mão? Ah, uma vara. Joga essa vara no chão. Ele joga a vara no chão, a vara se transforma numa serpente. Entendeu? E Moisés corre da serpente de Deus e fala: calma, filho, calma, papai está aqui. Vai lá e pega ela pelo rabo. Aí ele pega pelo rabo, ela volta a se tornar vara. Você entendeu? Ele falou: tá aí, milagre. Esse daí todo mundo vai acreditar mesmo. Mostra aí que o pessoal vai acreditar. Mas se não acreditar, Moisés, bota a mão dentro da tua veste. Aí Moisés vai lá, tira a mão. Tava branca, meu irmão, com lepra. Ele, meu Deus, bota de novo. Pronto, esse milagre agora, se ninguém acreditar, eles vão acreditar. Mas se ninguém acreditar, Moisés, pega uma vasilha, pega a água do Nilo lá, Moisés. Moisés vai lá, joga ela em terra seca, vai se transformar em sangue. O que é que eu estou mostrando para você? Todos esses pormenores aqui, que Moisés tinha na mão, que Moisés podia fazer, o mínimo que Moisés tinha, Deus ia usar para fazer um milagre para que todos acreditassem que era Deus. Então o que é que você tem de mínimo hoje, que Deus pode usar para fazer um milagre, para que todos acreditem que você tem Deus na sua vida? Você tem tudo. Você tem tudo. A mão você tem, eu acho que todo mundo tem uma vasilha em casa e um pedaço de pau qualquer um pode pegar na rua. Tudo isso foi usado por Deus para fazer milagres, para testemunhar a grandeza de quem Ele é e do que Ele pode fazer. E Ele fez lá atrás com o povo que, meu Deus do céu, não vai fazer na tua vida. E já entregou a vida para Jesus. É esse questionamento que você tem que se fazer: Senhor, por que eu não acredito? Aí você fala assim: não, está fazendo teologia só com 2 textos. Beleza. 1 Samuel, capítulo 17, verso 40. Lembra que texto é este, mais ou menos? 1 Samuel, capítulo 17. Davi vai enfrentar o gigante, meu irmão. Entendeu? Davi vai enfrentar o gigante. Aí todo mundo que está ao redor, qual é a ideia? Vai ter guerra, não vai ter guerra? Todos ali tinham uma armadura para poder guerrear. E Saul, olhando, querendo o melhor, bem intencionado, fala: meu irmão, tu vai enfrentar o gigante? Eu vou te dar minha armadura. A armadura do rei. Ei, irmão, pera aí, vou abrir um parênteses aqui. Sério. Lá vem o gigante. Lá vai você contra o gigante, né? Naquele modo aleluia, modo aleluiado mesmo. Aí você de repente, não foi o caso de Davi, tá? Mas você de repente tem um questionamento. Você fala: puxa, mas será que é Deus? Ou eu tô aqui só para me estabacar diante desse gigante, né? Porque o cara pega, puf, dá-lhe uma paulada, te afunda no chão, acabou a guerra. Morreu. Aí você vê aquele questionamento: será que é Deus? Ela vem o rei, meu irmão. O rei da nação, o grande Saul. Aí ele fala para você assim: irmão, tô contigo. Bota essa armadura, vai, meu irmão. Glória. Porque esse foi o que Saul fez. Você entendeu? Alguém tá entendendo aí, não? Ele vai e coloca assim: imagina você tá pedindo a direção de Deus, aí vem o rei e fala: meu irmão, toma a armadura, tchá. Aí você fala o que agora? É Deus, meu irmão. Nunca que o rei ia dar a armadura dele para ninguém. Nunca que ele ia passar a espada dele para ninguém. Porque isso significa você transferir o poder para alguém. Nunca que ele ia fazer isso. É a direção de Deus, sim ou não? Não. E Deus não queria a armadura de Saul. Deus só precisava da funda de Davi, tipo uma baladeira. Você entendeu? Aí você tá pedindo: ai meu Deus, fala comigo pra ver se não é. Aí tu tá aqui hoje adorando Deus. Tu não precisa da armadura de nada, tu já tem a funda aí no bolso, meu irmão. Você quer mais sinais de quê? Aí Deus só queria uma funda. Aí ele pega a pedra sniper, meu irmão, na testa, derrubou o gigante. Aí o gigante morreu com a pedra na testa, amém? Não. Aí ele pega a espada do gigante, tira a cabeça do gigante. Davi matou o gigante, meu irmão. Davi matou o gigante, amém? Não. Quem matou o gigante foi Deus, meu irmão. Qual é a probabilidade de um menino pegar uma pedra em algum lugar, botar numa funda, arremessada ali na testa do gigante, o gigante cair no chão, ele pegar a espada do gigante e quebrar a cabeça do gigante lá, tirar a cabeça do gigante? Você entendeu? A gente só consegue enxergar que Deus não pode fazer quando a gente olha para o que a gente pode fazer. Quando a gente tem fé e acredita que pode acontecer, aí você ora, aí você vive um milagre, porque ninguém segura aquilo que Deus quer fazer na tua vida. É essa que é a diferença.
Você entende a diferença? Então você não pode andar pela circunstância porque Deus pode fazer. E Ele quer fazer porque você é filho. Você é filho. Aí você vai falar para mim assim, não, mas você utilizou só 3 palavras para falar o que Deus pode fazer. Beleza, anota aí João capítulo 6, verso 9. Você lembra dessa palavra aí? Mas eu vou falar uma coisa e você vai lembrar. 5 pães e 2 peixinhos. O que você lembra disso? Hã? Mais uma vez, Deus utiliza o básico para você experimentar o sobrenatural. Sabe o que você precisa se você está com uma enfermidade hoje? Pegue sua mão, levante sua mão e bote no lugar e fale, Senhor, eu creio. Já está em você. O Espírito do próprio Deus, Ele habita em você. Senhor, eu creio. É crise no casamento? Abraça a aliança. E ora, Senhor, e fala, Senhor, eu creio nessa restauração, Senhor. É crise financeira? Consagre as suas finanças ao Senhor. Senhor, está aqui, olha. Eu coloco diante de Ti, Deus. Entendeu? Eu coloco diante de Ti, Senhor. Faz conforme a Tua vontade e me ajuda. Mas existe uma diferença enorme. Exige obediência. Porque você já sabe que pode acontecer. Sabe ou não sabe? Sabe. Você pode até em algum momento duvidar e falar assim, não, mas você sabe. A Bíblia diz e você conhece a palavra de Deus e ela faz. Nós estamos falando aqui de milagres que Deus fez e vai continuar fazendo ainda. Então você sabe. Porque Deus frequentemente começa a obra naquilo que parece insignificante. Aí talvez você olhe para mim hoje e diga assim, ó. Ah, mas eu tenho pouca fé. Opa! Você tem? Você tem? Pouca. Já começou. Você entendeu? Já começou. O menino tinha uma funda, outro tinha uma vara, outro tinha uma vasilha de azeite. E você tem pouca fé. Já está dentro de você. Você pode olhar para mim e falar assim, mas eu tenho poucos recursos. Opa! Um dia o recurso superabundou numa casa por conta de uma vasilha de azeite. E o que é que você tem de repente que Deus pode usar para superabundar na sua vida? Entenda isso. Aí você pode olhar e falar assim, ah, eu tenho poucas oportunidades. Eu tenho poucas oportunidades. Significa dizer que você já teve até mais do que uma. Então você já tem o suficiente para que Deus faça um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Deus não pergunta nunca o que você não tem. Geralmente Ele pergunta o que você tem. Você entendeu a diferença? Você está com os olhos vidrados na circunstância. Você está com os olhos vidrados na impossibilidade. E Deus está aqui com a oportunidade. Mas te mostrando. Por meio da palavra, nos teus momentos de oração, por meio de uma ministração dessa. E você pode tomar uma escolha a partir de hoje. Você pode escolher não acreditar. E sabe o que muda quando a gente não acredita? Nada. Mas você pode escolher acreditar. E sabe o que muda quando a gente acredita? Muda tudo. Seja encorajado, saia encorajado nesse lugar para ter uma vida diferente, em nome de Jesus. Outro ponto, a obediência abre espaço para o milagre. Olha, essa é mais profunda, hein? Se ajeita na cadeira. Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre você, você bota, né? Socorre. A obediência abre espaço para o milagre. O verso 3 diz assim, vai e pede emprestadas vasilhas. A orientação era clara? Sim ou não? A orientação era clara? Qual era a orientação? Mas beleza, mas você está lá no meio. Aí o profeta fala assim, Senhor, vão levar meus filhos escravos. Aí o profeta fala assim, cara, faz o seguinte, vai lá e pede emprestado. Aí tu fala, ferrou-se. Ele não entendeu. Vou voltar para casa. Eu já estou endividado, ele vai e manda eu pedir emprestado algo. A orientação era clara? Mas o que acontecer era claro? Não. Entendeu? A orientação de pedir vasilhas foi clara. Mas o que Deus queria fazer era claro? E quais são as palavras que você tem recebido que não são claras hoje para você, mas você escolhe não fazer por desobediência? Hoje a consequência do que vai acontecer você não sabe, mas você já tem uma palavra de Deus na sua vida dizendo que você tem que fazer algo. E por que você não faz? Porque se você não fizer, você não vai colher a semente do milagre. Porque Deus já está dando a direção para você. Para aquela mulher, a orientação foi clara, vai e pede emprestado. Mas vamos lá, se ela para no meio do caminho e fala assim, voltando para casa, peraí,
Eu falei para ele que eu estou endividado, tem dívida lá. Eu falei para ele que o credor está vindo na minha casa. Eu falei para ele que meus filhos vão ser levados escravos. E ele manda eu pedir emprestado vasilha. O que isso tem a ver, meu irmão? O que isso tem a ver? Você entendeu? Qual é a chave que fica? A obediência abre espaço para o milagre. Aquela mulher, ela não tinha noção nenhuma do que ia acontecer, mas ela escolheu obedecer. Pô, coisa difícil no dia de hoje, obedecer. A Bíblia diz que, em Tiago, capítulo 2, verso 17, aí essa daí você tem que ter anotado lá assim, grifa, 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 até rasgar a Bíblia. Aí quando você abrir, sempre que tiver em dúvida, você abre. Não, você tem que estar em Tiago, capítulo 2, verso 17. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Isso é Bíblia, meu irmão. A fé sem obras é morta. Vou abrir um parênteses aqui. Eu sei que a pessoa não se ofende, não, por isso que eu vou falar. Até porque é testemunho e a pessoa já testemunhou isso. Um dia, a gente foi lá em Manaus ainda, não foi aqui não. Só pode ver depois e tal. A gente foi pro discipulado. Aí cheguei no discipulado, aí tava lá fio positivo e fio negativo. Quem entende de eletricidade, se tocar os 12, o que acontece? Tá curto, sai faísca. A gente sentou na frente de um positivo e um negativo. Então, foram comendo assim, faltava só o teçado, entendeu? Aí, a gente conversou e a gente, né, que carrega Deus, a gente assim, ô meu irmão, Pai do Senhor, vamos lá, deixa eu falar. Deus é amor, Jesus, a cruz, perdão, os verdugos e tal, e isso, explicamos tudo de Bíblia. Aí, saímos de lá de madrugada. Quando ele saiu de madrugada, eu falei assim, vou deixar uma orientação para vocês assim. Peçam perdão ao outro, vocês têm que se perdoar. Bem, todo mundo entendeu isso aí? Orientação clara. Eu falei para eles assim, pega a vasilha. Simples. Passou uma semana, chegamos no discipulado, chegamos lá, e aí? A gente sentou, quem que estava na frente? O positivo e o negativo. Faísca. Se perdoaram? Não. Não, irmão, Jesus, a cruz. Olha, tal, amor, verdugo, tal, vida, todos nós erramos. Deus, Jesus reconciliou, tá? Orientação clara, sim ou não? Aí a gente deixou a última mensagem. Pega a vasilha. Você tá entendendo que eu vou fazendo uma analogia com a palavra? Pega a vasilha. Terceira semana, a gente chegou lá, quando a gente senta na mesa, quem é que tá lá? Positivo e negativo, faísca. Aí eu perguntei, se perdoaram? Aí falaram? Não. Aí eu falei, vambora, amor. Aí tinha jantar ainda, tá? A gente ia jantar, tinha lá um jantar. E amor, bora. Não, mas eu falei, não tem como, irmão, você não dá. Vocês não escolheram pegar nem a vasilha, como é que a gente vai fazer jorrar azeite aqui? Não tem como. Escolheram não fazer. Aí o que a gente fez? Levantou e foi embora. A família ficou chateada, sim ou não? A culpa era de quem por não ter tido discipulado? A culpa era de quem por conta dos problemas, porque a gente não queria discipular? A culpa era de quem? Era minha. Entendeu? A culpa era minha. E a família? Depois dessa daí, eles entenderam que era só pegar a vasilha. Graças a Deus se perdoaram. O discipulado voltou. Olha que bênção. Você entendeu? Há uma semente atrás da obediência. Há uma semente atrás da obediência. É uma família que a gente ama muito e nos ama demais hoje em dia. Glória a Deus por isso. Mas a obediência abre a porta para o milagre. A orientação que Deus tem dado para você abre espaço para o milagre. A orientação que Deus tem dado para você hoje talvez seja simples. Talvez você não enxergue ainda o que vai acontecer, mas o que cabe a você é obedecer. Que aí quando você obedece, você vai abrir o espaço para Deus manifestar por meio de um milagre. Entenda isso, porque hoje a orientação pode ser, vai lá, empresta as vasilhas e embora fazer. Porque o que é incrível dessa palavra, é porque, e só agora quando eu creio que é do Senhor ministrando, é porque a mulher está endividada e Deus manda ela pedir emprestado. Não bate ou não bate? Bate, varão, crise, curso financeiro. Não, vamos lá. Curso de saúde financeira na igreja, estou endividado. Eu vou pedir emprestado, o que é que você orienta? Você vai pro buraco, meu irmão.
totalmente contrário, mas é a forma com que Deus quer fazer. A gente continua com os nossos olhos naturais abertos, quando na verdade Deus quer que nós venhamos abrir nossos olhos sobrenaturais e espirituais. O que Deus quer de cada um de nós é somente obediência. Obediência é o campo fértil para o milagre, é a obediência. Então hoje eu digo para você, obedeça, obedeça, obedeça. A bênção frequentemente está do outro lado da obediência. Essa frase você guarda no coração. A bênção frequentemente está do outro lado da obediência, ou seja, existe um caminho que você atravessa chamado obediência até você experimentar o milagre. Amém? Deus faz o extraordinário onde há espaço para a sua ação. E sucedeu que, verso 6, e sucedeu que cheias as vasilhas, nota que a vasilha só parou de jorrar o azeite quando não tinha mais vaso para colocar dentro. Né? A história conta isso. Eis que o azeite continuou jorrando. Enquanto tinha vasilha, ele ia colocando, mas o fluxo parou quando não havia mais vaso. Aí assim, isso nos ensina que Deus deseja derramar sua graça, seu poder e sua provisão sobre vidas preparadas para recebê-lo. Então você que é uma vida preparada para receber Jesus, aí você é um vaso pronto para receber o milagre de Deus. Porque aqueles que estão preparados para receber a Cristo, aqueles que recebem Jesus são obedientes. Porque eles entendem que foram salvos por um Deus de amor, entendo que foram salvos porque a Bíblia diz que foram salvos. Então você não pode olhar para esses textos e obedecer um lado, entendeu? E escolher não obedecer o outro. Porque senão você vai exatamente não pegar as vasilhas para que Deus possa derramar o seu azeite. Então escolha sair desse lugar hoje, obedecendo. Lá em Lucas, verso 6, verso 38, a palavra diz, dai e será dado. Aí ficam 4 lições para a gente. Primeira delas, precisamos criar espaço para Deus. Espaço na agenda. Espaço na agenda, vida corrida. Tem que ir para lá, tem que ir para o outro. E você não deixa espaço para o Senhor. Provavelmente não vai experimentar no milagre. Espaço no coração. O que é que você tem se enchido? O que é que você tem colocado dentro do seu coração? Porque a gente falou aqui sobre problemas e às vezes você enche seu coração com problema e não deixa nenhum espaço para Deus se manifestar dentro de você. Entendeu? Você não deixa nenhum espaço. Então Deus não consegue se manifestar porque você se alimenta e se preenche totalmente daquilo. E Deus não se manifesta. Precisamos criar espaço para Deus, espaço para a família. Espaço para a família. Irmãos, olha, a Lion não tem segunda-feira do milagre, terça-feira do não sei o que, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, de manhã, domingo à tarde, domingo, tá? A gente não tem isso aqui, sabe por quê? Porque a gente acredita que você tem que ter um tempo de qualidade com a sua família. Tenha esse tempo de qualidade. Lá em casa a gente botou o sofá para reformar, né? Aí quando foi ontem, eu falei com o Eduardo ontem por vídeo. Eu falei, meu irmão, diga lá, olha eu aqui e tal. O que eu fiz? Botei um colchãozinho de solteiro na sala. Ontem foi dia de filme lá em casa. Ico ficou por lá. Ico, cadê meu chibico? Tá ali, o chibico do papai ficou por lá. E ela quer sentar assim, tá aí a mãe dela. Aí ela tem dia que ela quer sentar no meio, mas tem dia que ela quer sentar do meu lado. Então ontem ela não queria no meio. Já fiquei na ponta, não pai, faz pra que eu deitar aqui. Aí ela deita do outro lado. Mas são momentos simples, você tem que ter esses momentos com a sua casa. Deitar todo mundo, entendeu? Bater um papo, brincar, conversar. A gente que é homem, a gente gosta de ouvir, não gosta? Nossa mulher não gosta? Pelo amor de Deus, irmão. Me ajuda a te ajudar. Todo mundo sincero, é verdade. É sinceridade no coração. Olha, Deus foi tão bom comigo, eu falo assim, tão bom comigo que Ele botou 2 mulheres em casa, entendeu? Agora estamos em 2 mulheres. E as 2 gostam de falar, meu. Glória a Deus por isso. Só que eu encontrei um lugar, cara, de escuta. Entendeu? É incrível como quando você começa a ouvir mais, faz diferença. Eu sempre fui muito impaciente pra essa área. Tipo assim, vai começar a me contar a história, fala assim, não, eu fui, não sei o que, tava na parada de ônibus. Falei, tu pegou o ônibus? Peguei. Tu entendeu que eu já abreviei, né? Eu não quis saber até tu pegar o ônibus, eu não queria saber. Pegou o ônibus? Foi, Aí quando tava lotado, não, tá vazio. Eu não quero dar oportunidade pra pessoa contar a história toda, sabe? Tipo assim, não, cheguei na parada, eu tava lá, e de repente veio não sei o que. Não, tu pegou o ônibus? Peguei, beleza.
E cortei toda a história do ônibus. Aí nós aí tu tá vendo pra casa de quem? Não, da mãe. Ou seja, eu já falei do destino. Aí eu vou, sabe? Eu ia sempre assim, quando ela ia me contando as histórias. Só que depois eu vejo que elas gostam de falar, né? E eu comecei a ouvir, é uma benção. Porque você ouve, irmão, e é bacana, é bom, cria laços. É sério, tô falando pra vocês, nós, homens de Deus, vamos ouvir mais, entendeu? Porque, é sério, você dá importância. Se ela não falar pra quem, pra você, ela vai falar pra quem? Vai que entra no Uber e o cara falou, olá, bom dia, eu quero ouvir sua voz, o que você tem a falar pra mim? Aí, ó. Varão, ouça a sua senhora. Ouça a sua senhora, varão. Mas você entendeu? Você entendeu? Então, homens, não, mas eu abri um parênteses aqui, mas pode ser do Senhor. Até creio que seja do Senhor. Vamos ouvir mais nossas mulheres. Elas querem falar para você. E algo importante para elas, quando você ouve, você mostra que você se importa. Nem que seja o plano do Gemini, que está em obra lá em casa e o Gemini entra. Esse Gemini quer me falir. Eu repreendi ele anteontem. Tu viu o projeto, né, do Gemini? Não é não? Meu irmão, glória a Deus. Então, espaço para a família e precisamos criar espaço na igreja. Precisamos criar espaço no ministério. Você faz parte disso aqui, entendeu? Se importe com isso aqui porque você faz parte. Você sente grato porque Jesus alcançou sua casa? Louvado seja Deus. Isso é por meio desse lugar, desse ambiente. Não do lugar espaço, mas por meio desse ambiente de igreja. Que Jesus continua alcançando outras almas para que confesse a Cristo. Então, arrume um espaço para esse lugar também, em nome de Jesus. Então, quanto mais disponibilidade para Deus, mais experimentando a sua ação. E por fim, o milagre de Deus é completo. Olha, ele diz no verso 7 assim, ó, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Entendeu? Ele não se preocupou somente com os meninos serem lá levados como escravo. Porque para chegar para ele dizer que eles estão levando como escravo, provavelmente já estava faltando, já havia escassez dentro da casa, escassez de alimento, entendeu? Então Deus não falou assim, não, faz o seguinte, eu vou tocar o cara lá, ele vai chegar amanhã lá e vai dizer que foi perdoado. Ela ia resolver um problema. Mas quando Deus age, ele age na plenitude, ele age no completo. Então ele traz provisão e aquela família não só não teve os filhos levados escravos, mas teve provisão dentro de casa. Provavelmente vivendo uma vida com mais fartura, com mais abundância. Então Deus na sua vida, ele não vai resolver somente a emergência. Porque muitas vezes a gente se comporta como fast food, né? Apertou o negócio, vou buscar Deus. Não, desapertou, aí eu não puxo mais. Agora tá difícil, vou buscar de novo. Deu fome, eu vou lá. Aí não vou lá. Eu quero, aí vou lá com Deus. Aí não, agora resolvi, não vou mais. Aí, você entendeu? Então a gente não pode ter esse tipo de relacionamento com o Senhor, porque Ele não quer somente suprir suas emergências. Ele quer te sustentar em tudo. Ele quer resolver todas as áreas da sua vida. Ele quer fazer parte de tudo. Lembra que eu falei agora sobre escutar a sua mulher? Ele quer que você escute Ele. O que é que Ele tem a falar para você que de repente você não tem tido tempo, ou não tem dado a oportunidade de ouvi-lo? Por meio de oração, por meio de busca, por meio de ouvir instruções. Entendeu? Então Deus quer falar com você, arrume esse tempo. Então essa é uma característica da provisão divina. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 19 diz assim, ó, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias por Cristo Jesus. A palavra diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas. Ou seja, você serve a um Deus que não vai te suprir somente no momento de emergência, mas em todos os momentos, em todas as suas necessidades. É isso que você tem que ter no coração. Efésios 3:20 diz, muito mais abundantemente amém daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, é aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que Ele sabe das nossas necessidades mais do que nós mesmos. Entendeu? Deus sabe das suas necessidades. Então não recorra a Ele somente nos momentos de emergência, mas faça um relacionamento com Ele para toda a sua vida. E, irmãos, eu peço que você fique de pé. Fique de pé, quero ter um tempo de oração. Eu quero falar com você sobre cada um dos itens que nós falamos agora há pouco, para que você saia com essa verdade aqui no coração. Pode vir, varão.
Essa história que nós lemos agora dessa viúva, ela traz alguns ensinos. O primeiro deles é que Deus ouve o clamor dos seus filhos, então não clame. Independente da circunstância, independente de quem queira te escravizar ou escravizar sua casa, não deixe de clamar, porque Deus ouve o clamor dos seus filhos. Deus usa aquilo que nós já temos. Quantas vezes a gente imagina só, tá? Porque de uma forma errada, que Deus faz em tantas vidas, Deus faz com tantas pessoas, e muitas vezes a gente imagina que não vai fazer com a gente, entendeu? Tantas pessoas viveram algo tão maior do que muitas vezes situações e circunstâncias da nossa vida, e Deus age, e a gente acha que Deus não vai fazer com a gente. Você ouve, você vê Deus fazendo, mas de repente, por algum momento, você é tocado de uma forma que não deveria. Você entendeu? E você acha que Deus não pode fazer por você e já fez com muita gente. Então que você não seja aliviando de pensar isso hoje. Deus usa aquilo que já temos. A obediência libera o agir de Deus. Nossa, essa semana foi, acho que ontem ou anteontem, não sei. Foi alguma coisa que a Carla foi fazer com a Kiara no shopping, foi comprar, não sei. Eu lembro que eu peguei a conversa pela metade. A conversa era assim, tipo assim: eu recebi porque tá feliz comigo, entendeu? Tipo assim, eu tenho sido obediente, eu tenho sido bem no colégio, tenho tido uma vida devocional, e por conta disso a senhora tá me dando. Era alguma coisa assim que a Kiara falava com a Carla. Eu peguei a conversa pela metade. Eu já peguei a conversa no momento que a Carla estava explicando para ela que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Porque senão a gente pensa que a nossa vida sempre vai ser uma contrapartida daquilo que nós fazemos. Entendeu? Não, você tá bem com Deus e você vai receber. Se você não tá bem, você não tem nada para receber. Não, porque eu tenho uma filha em casa que quando ela tá bem no colégio, está sendo obediente, ela recebe. Se ela não tiver, ela não vai receber nada. Uma vida com Deus não é assim. Entendeu? E a gente estava explicando isso para ela. A gente explicou para ela assim: a gente te ama, independente daquilo que você faz, a gente vai continuar te amando. Você entendeu? Não significa dizer que nós vamos aprovar tudo que você faz. Mas o amor permanece o mesmo. Mas é lógico, né? Quando você tem um filho que te agrada, é diferente. Você sente prazer em presentear. Você entendeu a diferença? Se hoje a Kiara desobedece lá em casa, ela não vai deixar de comer por isso. Ela não vai perder o quarto, ela não vai deixar de dormir, não vai deixar de tomar água. Você entendeu? Se for no colégio, ela não vai deixar de ter uma roupa do colégio. Se tiver com uma roupa furada, não vai deixar de ganhar uma nova camisa para substituir a que está furada. É isso que eu estou dizendo. O suprir permanece. Mas quando ela se comporta de uma forma que nos agrada e agrada ao Senhor, aí nós temos prazer em presenteá-la. É muito mais do que somente o suprimento. É muito mais do que somente a necessidade. Você entendeu? E uma vida com o Senhor não é diferente. Ele faz diferente para aqueles filhos que o agradam. Ele faz diferente. Não estou falando aqui de salvação. Ele salva todos e quer salvar todos. Mas eu estou falando sobre bênçãos. Você quer encontrar um lugar diferente no Senhor? Seja obediente. Seja obediente, você não vai viver uma série de misérias e de mazelas. Obediência. Seja obediente. Saia daqui hoje mais convicto de que existem ações que você deve tomar no relacionamento com o Senhor. Existem ações que você tem que tomar no relacionamento com o próximo, com os irmãos e irmãs. Mas esteja nesse caminho de obediência. Precisamos criar espaço para o Senhor operar. Nossa, a sua casa é uma casa de adoração. O seu ambiente é um ambiente atrativo, atraente para Deus. Entendeu? Você tem convivido num ambiente de manifestação divina. Isso vai fazer diferença. Você entendeu? É um ambiente propício. Porque você, de repente, acha que não tem algo. E muitas vezes nem tem mesmo. Mas Deus faz com o pouco que você tem. Então que a sua casa seja esse lugar, um lugar onde Deus gosta de estar. Entendeu? Um lugar onde Deus tem prazer em enxergar o que acontece lá dentro. Um lugar onde Ele vê que o nome dEle é exaltado. Um lugar onde Ele vê que todas as coisas do reino são tratadas com zelo. Zelo. Em nome de Jesus, eu estou falando aqui da sua casa. Em nome de Jesus.
A provisão de Deus é abundante e suficiente. Olha, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. A obediência começa na instrução simples. Eu falei agora há pouco. Feche seus olhos. Talvez hoje você se sinta como aquela viúva. Talvez hoje você tenha adentrado por essas portas com o mesmo coração daquela mulher. E você veio até aqui esse espaço clamar para Deus. E o Senhor vai te ouvir. Aquela mulher estava sem recurso, sem resposta e sem saída. Esse era o espírito que aquela mulher estava. Sem recurso, sem resposta e sem saída. Mas a boa nova, e eu falo de boa nova, apesar de não ser uma novidade para você, mas é uma notícia da qual você tem que se apegar, é que o mesmo Deus que multiplicou aquele azeite e trouxe provisão para aquela casa e livrou uma casa da escravidão, aquele mesmo Deus, ele continua operando milagres. Aquele mesmo Deus que não permitiu que uma família vivenciasse da escravidão, é o mesmo Deus que não quer que a sua casa, experimente de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão da mágoa, escravidão da desobediência, escravidão das mazelas, feitiçaria, porfia, lascívia, soberba, vaidade, orgulho. Todos esses são sentimentos que te escravizam. Prostituição, pornografia, tudo isso te escraviza. Então o Deus que supriu aquela viúva e seus filhos é o Deus que em nome de Jesus vai suprir sua casa hoje. A orientação é das mais simples possíveis. Para aquela mulher foi: vá, peça emprestadas as vasilhas, feche a porta atrás de você e derrame o azeite sobre essas vasilhas. O que me veio agora, aquela mulher podia pegar o pouquinho do azeite que ela tinha, 1 litro, ela podia estar em 30 vasilhas e colocar um dedo em cada vasilha, tentar. Sabe por quê? Ela podia imaginar que ela só tinha 1 litro. Mas ela, por fé, provavelmente virava aquela vasilha inteira. E virava aquela vasilha inteira e enchia vasilhas maiores. Virava aquela vasilha inteira e enchia vasilhas menores do que ela tinha. Virava a vasilha inteira. Então eu te convido hoje aqui no lugar a você virar a sua vasilha inteira. Inteira. Se você escolher obedecer e virar a sua vasilha inteira nesse lugar, você vai experimentar o milagre, porque isso está na palavra de Deus. Então não escolha hoje obedecer pela metade. Não escolha hoje obedecer e não ir pegar emprestado vasilhas dos seus vizinhos. Talvez você pergunte hoje, aqui nesse lugar: Senhor, o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? Ou talvez você pergunte assim: Senhor, mas eu tenho tão pouco, que o Senhor colocou nas minhas mãos. Mas eu te convido hoje aqui nesse lugar a você entregar suas vasilhas. Eu te convido aqui nesse lugar a você entregar seu pouco. Eu te convido hoje aqui nesse lugar a você vir na expectativa real de que a provisão vai chegar para você. E para encerrar, eu digo para você: o milagre não começa quando Deus encontra muito em nossas mãos. O milagre começa quando entregamos a Deus o pouco que temos.